Vamos lá. Eu sempre procuro contextualizar, conversar um pouquinho, e quando dá tempo eu coloco uma palavra, um versículo da Bíblia, tá? Isso não quer dizer que eu esteja errado, não. É porque eu gosto de interagir um pouco mais com o povo e trazer o entendimento de que, às vezes, você lê a palavra, que é muito boa, é saudável, é alimento, mas se você lê sem entendimento, ela não vai passar de um papel, porque a palavra diz que a letra mata. E é bom quando você consegue interagir com a palavra. Amém? Temos entendido que a igreja latina, a igreja brasileira, ela está prestes a viver algo muito grande. Uma onda de avivamento como nunca se viveu. E segundo os teólogos, segundo os estudiosos, muito se acredita, e eu também acredito nisso, que seguido desse avivamento, nós vamos estar nos preparando para nos encontrar com o amado da nossa alma. Eu também, cara. E avivamento, um dos significados que eu recebi hoje à tarde é avivamento. Diga assim, avivamento. Diga, ressurreição espiritual. O avivamento, um dos significados que você pode entender para esse tempo é um tempo onde muitos vão reviver. Inclusive você, que está olhando para mim. Inclusive eu. Uma ressurreição espiritual de uma pessoa, congregação, região ou nação que perdeu o seu primeiro amor. E eu tenho certeza que estou falando agora, talvez na sua mente, vem em nome de algumas pessoas que você olha assim, uau, fulano, fulana, cicrano, cicrana, beltrano, beltrana. Eu acho que ela está perdida. Ela perdeu o primeiro amor. Deixa eu te falar o que nós estamos construindo nesse tempo. Nessa época é algo que vai fazer uma paixão, o amor, aquecer novamente, acender novamente, para que essas pessoas, assim como você, está querendo viver algo a mais. Eu não sei você, mas esses dias eu tenho me doado, me aplicado em receber porções de Deus, mas não é porque eu queira receber simplesmente, mas é porque eu quero ter a condição e a capacidade de compartilhar e não somente aplicar na minha vida, mas aplicar na vida de muitos que estão precisando e que estão esperando por mim. E deixa eu te falar, não é só de mim que estão esperando por você também nesses dias. Você como um filho da casa, você como um integrante, como parte do corpo de Cristo, você precisa entender que se você faz parte do corpo de Cristo, você carrega porções de avivamento, porções de ressurreição. Uau! Preste atenção, Efésios 2. Na verdade é do 1 ao 10, mas eu não vou ler do 1 ao 10, não vou ler. Eu não vou falar, eu quero pegar a partir do versículo. Lê o 1, coloca para mim aí o 1. Eu estou lendo na versão NVT, eu não sei qual é que vai passar aqui no telão, tá? Na minha versão diz assim, no versículo 1 de Efésios 2. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto
que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Jesus. Se você vai aplaudir para Ele, pode aplaudir. Se é para Ele, aplauda, em nome de Jesus. E diz assim: e é pela graça que vocês são salvos, pois Ele diga assim, Ele nos ressuscitou. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer: ei, pastor Tiago, Ele nos ressuscitou, pastor Tiago, para vivermos algo exclusivo nesse tempo. Você pode falar isso? Fala. Seja a boca de Deus agora, varão, varoa. Não, eu descobri que o feminino de varão não é varoa, acredita, cara? É tão complicado que até eu me esqueci do significado. Depois eu vejo e mostro e falo para vocês. É sério. O feminino de varão não é varoa. Pesquisa aí, pastor Tiago, por favor. Quando ele falou, se falar 3 vezes essa palavra, você rompe em línguas. Se você não fala em línguas, hoje à noite, quando a gente descobriu o significado feminino, aliás, a palavra feminina de varão, se você falar 3 vezes bem rápido, você vai romper em línguas. Eu tenho certeza. Como é? Virago. Ó, virago, vaca, bicha, carababa, vai embora. Virago. Não tem nada a ver, né? Feminino de varão, virago. Bom, esquece. Voltando, volta. E é pela graça que são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos, olha só, cara, e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Você precisa entender a dimensão dessa palavra. Ei, você viu o tempo, o verbo, a aplicação? Ele não nos vai fazer, Ele já nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Cara, ontem nós acessamos algo muito profundo em Deus aqui. Foi algo muito louco. O pastor Tiago começou a receber melodias espirituais. Do baixo, o Iago, ele começou a receber espontâneo. Um anjo veio do lado dele aqui assim, ó, e ele sentou. Quando ele sentou, o anjo sentou aqui entre as pernas dele. Ele não conseguia mais se levantar. Ele começou a fazer espontâneo. Mas isso é só para quem crê. Ainda digo mais, não é somente para quem crê, é para quem quer viver. Eu estou doido para ver o meu anjo, sabia? Eu sei que ele está comigo direto. E eu estou doido para saber o nome do meu anjo, cara. E eu sei que na hora certa eu vou saber. Mas enquanto eu não consigo vê-lo e nem saber o nome dele, eu sinto ele comigo. Ele está comigo aqui agora. Ele está comigo aqui agora. Porque eu entendi que quando Ele me fez assentar com Ele, o Cristo, nas regiões celestiais, e Ele nos entregou os domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo. Você consegue ter dimensão dessa palavra? Está em Cristo. Logo, aquele que está em Cristo. As coisas velhas, e eis, você consegue ter dimensão do que é o novo, no novo de Deus na tua vida? Você consegue entender o que é Cristo te levar para um nível de sentar com Ele nas regiões celestiais? Você consegue entender o que é estar sentado em uma região celestial com Cristo? Você consegue imaginar como é que é esse ambiente? Você consegue vislumbrar esse ambiente? Você consegue entender? Você já consegue imaginar o tipo de cadeira ou trono que está esperando para você sentar nesse lugar?
Você consegue ver e perceber como a tua mente terrena quer te limitar? Talvez você seja alguém que precise viver um avivamento em um nível de ressurreição espiritual. Porque você vem para a igreja, porque você celebra conosco, porque você fala em línguas, porque você dá a tua oferta, porque você ora pelos irmãos, mas você nunca se viu assentado com Ele nas regiões celestiais. Gaste tempo nesses dias se vendo nesse local com Cristo. Pastor, mas é porque eu pequei. Mas eu acabei de ler que aquele que está em Cristo é nova criatura. E por que você quer que a velha criatura fique? Chame à existência a nova criatura. Eu vou dizer de novo, chame à existência a nova criatura. A criatura que te habilita e te dá a condição de sentar com Ele nas regiões celestiais. Vamos, lute contra o teu entendimento terreno. Vamos, lute. Uma segunda expressão ou entendimento para avivamento é restauração do poder de Deus para as pessoas de Deus. Cara, eu sou de Deus. Eu me consagro, eu jejuo, eu evangelizo, vidas são salvas. Mas eu não tenho o poder de Deus para viver as coisas que eu imagino na minha vida. E esse avivamento, esse despertar, essa restauração do poder de Deus, leva a despertamentos e traz transformações a corações famintos, a locais onde existem muitos corações feridos. Vamos lá. Passei por alguma restauração do poder de Deus na minha vida. Fui restaurado, o poder de Deus se expressa em mim, através de mim. O que eu tenho de fazer nesse tempo? Liberar. Vou dizer de novo, liberar. Liberar. Quanto mais você libera, mais é gerado em você. Quanto mais você compartilha, mais é liberado em você. Quanto mais você transforma, é agente transformador, mais você é transformado. Quanto mais você edifica vidas, mais você é edificado. Quanto você mais ensina sobre intimidade, mais tempo de intimidade você tem com Ele. Esse é um dos pontos de avivamento que Deus tem para a nação brasileira nesse tempo. E você precisa entender o que é estar preparado para esse tempo, o que é estar disponível para esse tempo. O que eu tenho lido nesses dias, mas hoje Jesus chegou e disse assim, ó, para aí, deixa essas leituras de lado, senta aqui comigo, abre lá. Vê lá Neemias 8, capítulo 8 de Neemias, versículo 10 e 12. Logo quando termina a reconstrução, a restauração dos muros, Neemias fala assim, e Neemias prosseguiu, versículo 10: vão e comemorem
com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Memorizem isso, que não prepararam nada. Continuando, este é um dia consagrado ao nosso Senhor, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: aquietem-se, não fiquem tristes. Hoje é um dia santo. Diga comigo, hoje é um dia santo. Continuando o versículo, fala assim: então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Pastor, o que tem a ver isso com avivamento? Restauração do poder de Deus. Neemias foi instituído para restaurar algo, restaurar o poder de Deus no povo de Israel. Se você ler o capítulo 9 e o capítulo 10, você vai ver como o povo se põe de frente aos levitas. E se você tem dúvida, se você vai ter filhos, se você tem ideias para nome de pessoas, leia o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10. Tem um monte de nome sugestivo lá. Mas a palavra diz que os levitas, os sacerdotes, aliás, que ficaram de pé, e passa a relação dos sacerdotes, e eles começaram a proclamar, a declarar, diga comigo, declarar as grandezas do meu Deus. E eles declaravam. No final do capítulo 10 diz assim: e o povo entendeu e celebrou. Avivamento para esse tempo tem muito a ver com a restauração do poder de Deus na vida dos filhos, na vida daqueles que têm prazer em servi-lo. E eu vou fazer uma pergunta, peço para que você não levante a sua mão. Isso é para você responder para si mesmo. Quantas vezes Deus te usou e você foi usado por Deus, você entendeu que o Espírito Santo veio e liberou algo pontual para a sua vida, e você obedeceu, tanto em questão pessoal ou relacionada a outras pessoas, e você viu o efeito, e você se alegrou, e você se achou alguém útil para o reino de Deus. Mas de repente você está com algum tempo que não faz isso, que você não vê mais o poder de Deus vir sobre você, e você ser usado, seu instrumento devido, sei lá por qualquer que seja o motivo. E deixa eu te falar algo, nenhum motivo, preste atenção, nenhum motivo é plausível para querer roubar ou até mesmo roubar o poder que Deus tem para ser liberado na tua vida e através da sua vida. Nenhum motivo. Para que exemplo melhor do que o início da história que o pastor Diego falou na palavra da oferta. Estava falando de Sansão ali. E Sansão foi um cara que rateou. Mas pense num cara que pisou na bola. Foi para mais de metro. Mas sabe o que é mais louco? Diga assim, quando ele entendeu. Diga de novo, quando ele entendeu. Diga assim, se tornou, passou a ser útil para cumprir um grande propósito. Você só precisa deixar o Espírito Santo trazer entendimento a você, para você entender
que existe algo grandioso para ser feito nesse tempo, em você e através de você. Uma restauração. Eu sinto que nesse tempo é um tempo onde uma restauração poderosa na vida dos filhos está acontecendo. Não vai acontecer, já começou a acontecer. Avivamento também pode ser compreendido para esse tempo como a recuperação do grande propósito. Mateus 6,10 é muito claro: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes você já declarou esse texto? Agora, quantas vezes você já se apropriou desse propósito para a sua vida? Sim. Porque esse texto não é simplesmente um texto. Isso é a revelação de um propósito para a sua vida. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas como saber a vontade dele se eu nem me vejo assentado com ele nas regiões celestiais? O que eu estou fazendo nessa noite é te instigando, te motivando a você sair de um local que já era para ter saído há muito tempo. O que eu estou fazendo nessa noite é simplesmente querendo que você avance, que você suba pelo menos um degrau a mais nesses dias. Porque se faz necessário, porque se não subir, você pode correr o risco de ficar estagnado. Cara, ontem à noite foi algo assim, meu Deus, cara. Deus trouxe o renovo para a vida da Ivone, assim mesmo. Hoje de manhã a gente conversando, ela disse: pastor, não sei nem se eu consigo trabalhar. E quando falava, aí chega... O interessante, sabe o que é? Que sempre quando está prestes a acontecer, quando o movimento do avivamento começa a acontecer, geralmente com ele, paralelo, vem uma luta, vem uma crise, vem uma tribulação. E eu acho muito louco, eu amo isso, sabe por quê? Porque toda luta, para mim, toda tribulação, toda aflição, primeiro, não se compara com o peso de glória que Deus tem. Segundo, é para me fortalecer, não é para me abater. Terceiro, é para que eu aprenda com as minhas lutas e encontre o caminho para vencer. Só que todas as vezes, imagine... Está chovendo? Uau. Todas as vezes que vai acontecer situações como movimentos de avivamento, eu sempre comparo com grandes terremotos. Imagine uma placa tectônica, ela se movimentando. No Brasil a gente sente pouco isso, porque o Brasil está praticamente no meio em uma das placas tectônicas. Mas para Europa, Ásia, para aquelas outras regiões,
é muito comum, porque tem delas que ficam entre duas placas tectônicas, e qualquer mera movimentação, e essas placas, elas sempre estão em movimento, elas nunca param. Só que existem movimentos que elas fazem, que causam consequências bruscas. Eu acho que foi na Síria que teve agora. Na Síria, agora por último, teve um abalo sísmico violento. E todas as vezes você consegue entender a proporção do abalo sísmico pelo um termo chamado epicentro. O epicentro é o que mede o tamanho, a proporção, a intensidade do terremoto. O epicentro do terremoto, chamado avivamento, está se alinhando com o Brasil. Escutem. E eu falo isso com muito temor. Eu não sou profeta de carteirinha, mas eu costumo falar aquilo que eu escuto. O Espírito Santo e Jesus me falaram. Está chegando o tempo onde irão acontecer grandes coisas que vão querer roubar, tirar os olhos da igreja. Mas a igreja precisa estar focada, segura, anelada com o Espírito Santo. Para caminhar para o final da palavra, para mim eu trago três condições, 3 pontos de avivamento, de ressurreição espiritual, de restauração do poder de Deus e recuperação do grande propósito de Deus. E isso está lá no livro de Atos. Atos, capítulo 2, no versículo do 1 ao 6, traz um exemplo de uma ressurreição espiritual, um avivamento, onde vidas vão reviver para viver coisas grandes em Deus. No versículo 1 do capítulo 2 de Atos diz: no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu como um som de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Diga comigo, todos. Vamos, todos ficaram cheios do Espírito. Diga assim comigo, e começaram a falar em outras línguas. Diga assim, conforme o Espírito os habilitava. Sabe o que é interessante? É porque a segunda parte desse texto diz assim: naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados. Atos 2 mostra que existia muitos judeus que estavam afastados e estavam mortos em seus delitos e pecados, mas naquele dia aconteceu uma ressurreição espiritual. O Senhor começou a restaurar da sua casa a Israel, um momento onde o povo começou a ser avivado e começaram a romper em línguas, falaram em outras línguas. Existe um tempo onde a ressurreição espiritual está
para chegar para muitos, mas para muitos já chegou. E eu quero declarar, talvez seja o seu dia hoje de ressurgir, de você entrar no processo de uma ressurreição espiritual e começar a viver grandes coisas em Deus. Você precisa entender que essa palavra não é somente para um, essa palavra é para todos. E eu sinto que nessa casa tem pessoas que estão afastadas. Pessoas que estão afastadas. Pessoas que deixaram de viver o primeiro amor, abandonaram o primeiro amor, largaram o primeiro amor. Ressurreição espiritual é para você que está entendendo. Eu larguei o primeiro amor. A palavra diz que não foi somente alguns, foram todos que estavam assentados. O segundo grupo se encontra em Atos 8. A restauração do poder de Deus. A partir do versículo 14, do versículo 14 ao 17, fala assim: quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles. Diga assim: receberam o Espírito Santo. Tem pessoas nessa noite que vão receber o Espírito Santo e ele vai ser ativado, ativada. E não é somente para falar em línguas, é para liberar o dom que há em ti. Talvez você estivesse esperando que eu estivesse correndo, pulando, mas é porque essa é uma mensagem que ela precisa ser muito incisiva. Quanto menos movimento eu fizer, mais eficácia ela vai ter sobre a sua vida. O terceiro grupo e último se encontra em Atos 10, do capítulo 44 ao 48. E aqui eu quero chamar o pessoal do louvor. Enquanto, versículo 44 do capítulo 10 de Atos, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor àqueles que sejam batizados agora como nós? Também receberão o Espírito Santo. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Com certeza, você pode estar inserido em um dos grupos. E com certeza, você não tem nenhum motivo para ficar de fora.
viver o derramar do Espírito, declarar o derramar do Espírito, é legal, é muito bom. Mas ser o canal do derramar do Espírito requer muita ousadia. E o que você deseja para você nesse tempo? O que você deseja para você nesse tempo? Como você quer se posicionar nesses dias? Você quer viver somente gotas? Receber somente alguns momentos onde o orvalho do mover do Espírito vem sobre a sua vida e está tudo bem? Se for para mim, eu não posso atender agora. Ou você está decidido, decidida de viver intensamente todo o mover que Deus tem para você nesse tempo? O que você deseja?